Quando os médicos olharam para o meu filho e disseram que não era nada sério, eu tentei acreditar, porque quando várias pessoas de jaleco dizem a mesma coisa, a gente começa a pensar que o problema está na nossa cabeça. Mas horas depois, o hospital inteiro mudou de tom, e eu nunca vou esquecer o momento exato em que a palavra urgência entrou naquela sala. Se eu tivesse ido embora quando me mandaram, talvez eu não estivesse contando essa história agora. E é por isso que eu preciso contar, porque isso não acontece só com um filho. Isso acontece com crianças que não sabem explicar a própria dor, e com pais que aprendem a duvidar do próprio instinto. Tudo começou numa manhã comum. Nada de diferente. Nada que indicasse que aquele dia ia virar um pesadelo. Meu filho acordou mais quieto que o normal. Ele não estava chorando. Não estava reclamando alto. E talvez esse tenha sido o primeiro sinal. Porque quando criança sente dor de verdade, às vezes ela não grita. Ela silencia. Ele disse que estava cansado, que o corpo doía, que a barriga incomodava. Eu observei. Toquei a testa dele. Não parecia febre. Perguntei se ele tinha batido em algum lugar. Ele disse que não. Tentei seguir a rotina. Preparei café. Arrumei a mochila. Mas algo não encaixava. Ele se sentou à mesa. E não quis comer. Quem tem filho sabe. Isso não é normal. Eu tentei não entrar em pânico. A gente aprende, com o tempo, a se controlar, a pensar. Deve ser só uma virose. Vai passar. Não vou correr pro hospital por qualquer coisa. Mas aquela sensação não ia embora. Era como se algo dentro de mim estivesse insistindo. Não gritando. Insistindo. Depois de algumas horas, eu decidi levá-lo ao hospital público. Não porque eu tinha certeza de algo grave, mas porque eu precisava ouvir que estava tudo bem. O hospital estava cheio. Cheio daquele jeito específico que só quem depende do sistema público conhece. Crianças no colo dos pais. Algumas chorando. Outras quietas demais. Pais cansados. Mães olhando o relógio. A cada 5 minutos. Aquele ambiente pesado, onde todo mundo tenta parecer calmo. Mas ninguém está. Eu fiz a ficha. Expliquei os sintomas. Dor. Cansaço. Comportamento diferente. Sentamos para esperar. Meu filho encostou a cabeça no meu ombro. Ele estava mole. Pesado. Eu comecei a contar o tempo. Não no relógio, mas na respiração dele. Cada minuto parecia mais longo. Enquanto esperávamos, eu ficava me perguntando se eu estava exagerando. Essas dúvidas não vêm do nada. Elas vêm de anos ouvindo que mãe é dramática, que pai se preocupa demais. E isso vai entrando na cabeça. Até que chamaram nosso nome. Eu levantei rápido e segurei a mão dele. Naquele momento, eu ainda acreditava que tudo ia se resolver ali. Entramos na sala devagar. Meu filho subiu na maca. Com dificuldade. Como se o corpo estivesse pesado demais para alguém da idade dele. Eu fiquei em pé ao lado, tentando organizar tudo, para explicar direito. Expliquei quando a dor começou. Expliquei que ele não era assim. Expliquei que ele quase não tinha comido. O médico ouviu em silêncio. Ou pelo menos parecia ouvir. Ele examinou meu filho rápido. Pressionou a barriga. Olhou a garganta. Escutou o peito. Meu filho fez uma careta. Mas não reclamou. E talvez isso tenha sido usado contra ele. O médico se afastou. E disse, com um tom tranquilo demais: não parece nada sério. Eu senti o estômago apertar. Outro médico entrou na sala. Olhou os papéis. Fez mais algumas perguntas. Disse que crianças costumam exagerar. Que podia ser virose. Ou até ansiedade infantil. Ansiedade. Eu olhei para o meu filho. Ele não parecia ansioso. Ele parecia cansado. Diferente. Perguntei se não era melhor fazer algum exame. Observar um pouco mais. Eles trocaram um olhar rápido. E um deles respondeu:
Não há indicação. Disse que hospital não é lugar para ficar observando. Casos leves. Casos leves. Meu filho segurou minha mão. Com força. A mão dele estava fria. Eles disseram que eu podia levá-lo para casa. Que desse remédio. Que observasse. E se piorasse? Que voltasse. Voltar. Como se voltar fosse simples. Como se o medo fosse menor. Na segunda vez. Eu agradeci. Peguei os papéis. E saí da sala. No corredor. O barulho parecia maior. Gente passando. Gente esperando. Meu filho andava devagar, arrastando os pés. Eu comecei a pensar. Se estava exagerando. Esses pensamentos vêm rápido. 2 médicos disseram que não é nada. Eles estudaram para isso. Eu posso estar projetando meu medo. A gente aprende a confiar mais em estranhos de jaleco do que na própria intuição. Chegamos perto da saída. Eu vi a porta, a rua, o dia acontecendo normalmente. E pensei em ir embora. Por alguns segundos. Eu quase fui. Mas então meu filho se apoiou em mim e disse, bem baixo: Mãe, eu não tô bem. Foi simples. Sem drama. Sem choro. Aquilo me atravessou. Eu parei. Respirei fundo. E fiz a coisa mais difícil que um pai ou mãe pode fazer naquele momento. Voltei. Não para reclamar. Não para gritar. Voltei em silêncio. Sentei novamente. Na sala de espera. Meu filho encostou a cabeça no meu ombro e fechou os olhos. Eu observei cada respiração. O tempo parecia diferente agora. Mais lento. Mais pesado. Eu sentia um medo estranho. Não um medo explosivo. Um medo quieto. O tipo de medo que a gente guarda para não assustar a criança. Enquanto esperávamos, eu comecei a perceber pequenas coisas. Ele estava mais pálido, suando frio. Respondia com menos palavras. Eu levantei para falar com alguém, mas desisti. Eu não queria ser a mãe chata. A exagerada. A que cria problema. Essa pressão é silenciosa, mas ela existe. E ela cala muita gente. Eu voltei a sentar. Segurei a mão dele. Apertei levemente. E fiquei ali, esperando, torcendo, rezando, para estar errada. Foi nesse momento, quando eu já estava exausta, de duvidar de mim mesma, que alguém olhou para o meu filho, de um jeito diferente. Eu estava sentada ali, com meu filho encostado em mim, quando uma enfermeira passou. Ela não parou de imediato. Não disse nada. Mas ela olhou. Não foi aquele olhar automático de quem está acostumado a ver gente esperando. Foi um olhar atento. Demorado. Ela deu alguns passos. Parou. E voltou. Abaixou um pouco, para ficar na altura do meu filho. E perguntou, com calma: Oi, você está bem? Meu filho tentou responder, mas a voz saiu fraca. Ele disse que estava cansado. Que doía. A enfermeira não respondeu na hora. Ela tocou o braço dele. Depois, segurou a mão. O rosto dela mudou. Não foi desespero. Foi foco. Ela levantou rápido. E chamou outra pessoa. Em poucos segundos. Mais gente se aproximou. Ela disse palavras baixas, que eu não conseguia ouvir direito. Mas eu ouvi uma. Agora. E aquilo mudou tudo. Meu filho foi colocado numa maca. Não perguntaram mais nada. O ambiente, que antes parecia lento, ficou rápido demais. Equipamentos começaram a aparecer. As pessoas se movimentavam, com um tipo de pressa, que não deixa espaço para explicações. Os mesmos médicos voltaram. Mas agora, o tom era outro. Não havia mais talvez. Não havia mais não parece nada. Havia seriedade. A sala ficou em silêncio. Não aquele silêncio vazio da espera, mas um silêncio pesado, onde todo mundo entende que algo importante está acontecendo. Eu fiquei ali, em pé, tentando não atrapalhar, com o coração acelerado, mas o corpo travado. Alguém me disse:
que eu precisava esperar do lado de fora. Eu obedeci. Porque naquele momento, eu só queria que cuidassem dele. Os minutos passavam. De um jeito estranho. Cada som parecia alto demais. Cada porta abrindo. Me fazia prender a respiração. E enquanto eu esperava, uma pergunta não saía da minha cabeça. E se eu tivesse ido embora? Se eu tivesse confiado? Se eu tivesse ignorado? Se eu tivesse silenciado meu instinto? Eu não conseguia parar de pensar nisso. Depois de algum tempo, alguém veio falar comigo. Disseram que tinham identificado uma situação que precisava de atendimento imediato. Nada gráfico, nada exagerado, mas sério. Disseram que foi bom eu ter ficado. Essas palavras me derrubaram, porque ser bom ter ficado significa que ir embora teria sido um erro. E eu pensei em quantos pais não têm essa segunda chance. Meu filho foi levado para receber o cuidado necessário. E eu fiquei ali, sentada numa cadeira dura, olhando para o chão, tentando manter a calma. Eu percebi como tudo pode mudar, em questão de minutos. Como uma criança pode passar de não é nada para urgente. E como a linha entre essas duas coisas às vezes depende de alguém que decide olhar de verdade. Depois que tudo se acalmou um pouco, me disseram que meu filho estava estável. A palavra estável nunca teve tanto peso. Eu pude vê-lo novamente. Algum tempo depois, ele estava deitado, mais quieto, com aqueles fios e aparelhos que assustam qualquer pai ou mãe. Mesmo quando a gente tenta ser forte, eu sentei ao lado dele e segurei sua mão. Ela ainda estava fria, mas agora havia algo diferente. Havia cuidado, havia atenção. E isso muda tudo. Enquanto eu olhava para ele, dormindo, eu sentia uma mistura estranha de alívio e culpa. Alívio por ter insistido, culpa por quase não ter insistido. Porque a verdade é que, por alguns minutos, eu quase deixei o medo calar meu instinto. Eu quase deixei a vergonha de parecer exagerada falar mais alto. E isso me assusta até hoje. Nos dias seguintes, enquanto meu filho se recuperava, eu tive muito tempo para pensar. Pensei em quantas vezes a gente escuta que está exagerando. Pensei em quantas vezes crianças são desacreditadas porque não sabem explicar o que sentem. Elas não usam as palavras certas. Não descrevem dor como adultos. Elas só sentem. E sentem de verdade. Mas, muitas vezes, isso não é levado a sério. Eu pensei em quantos pais saem de hospitais com um papel na mão e um aperto no peito, pensando se confiaram demais ou se deveriam ter insistido. Essa dúvida é cruel, porque ninguém ensina como discordar de uma autoridade quando você está com medo. Ninguém ensina como dizer não quando todo mundo diz: vai pra casa. Mas eu aprendi, do jeito mais difícil, que o instinto de um pai ou de uma mãe não nasce do nada. Ele nasce da convivência, do olhar diário, do perceber mudanças pequenas que ninguém mais vê. E isso tem valor, muito valor. Meu filho melhorou. Aos poucos. Cada pequeno avanço era uma vitória silenciosa. E, a cada dia, eu me prometia uma coisa: nunca mais ignorar aquilo que sinto. Quando se trata dele, nunca mais deixar o medo de incomodar. Falar mais alto. Porque insistir não é exagerar. Insistir é proteger. Se você é pai, se você é mãe, ou se cuida de uma criança, escute. Escute o que ela diz. Escute o que ela não consegue dizer. Escute o que o seu corpo sente quando algo parece errado. Mesmo que alguém minimize. Mesmo que alguém diga: não é nada. Porque, naquele dia, se eu tivesse ido embora, essa história poderia não ter final feliz. E eu sei que nem todo mundo tem uma segunda chance. É por isso que eu estou contando isso agora. Para que outros pais não se sintam sozinhos.
para que confiem mais no próprio instinto. E para lembrar que criança não finge dor daquele jeito. Se algo dentro de você diz que não está certo, escute, insista, espere, porque, às vezes, o que salva não é gritar mais alto, é simplesmente não ir embora.